geralmente motiva esse tipo de comentário é um ponto que eu preciso esclarecer para vocês. O surdo não é mudo, tá? O surdo possui cordas vocais e, na maioria das vezes, ele pode emitir sons. A razão pela qual ele não oraliza, como os ouvintes fazem, é porque a fala é aprendida com base na imitação dos sons que nós ouvimos. Então, a gente ouve e reproduz. Como o surdo não tem essa referência auditiva para reproduzir os sons, muitos deles não utilizam a voz para se comunicar, mas não significa que eles sejam incapazes de oralizar, tá? Se você for surdo e for ao fonoaudiólogo, você vai conseguir aprender como as cordas vibram, qual é a vibração do som e imitar isso para poder reproduzir então a vibração de cada sílaba, e o surdo é capaz de oralizar. O que é o ponto-chave é, o Espírito Santo é soberano e ele pode se manifestar de diversas formas, independentemente das barreiras linguísticas ou físicas que o ser humano possa ter. É o mesmo Espírito que distribui os dons conforme a sua vontade. E falar em línguas é um dom. E o Espírito Santo distribui esse dom conforme a vontade dele, independente de barreiras físicas ou linguísticas. Quando esse Espírito se manifesta, ele pode dar voz ao ouvinte da mesma forma que ele pode dar voz a qualquer outra pessoa. E quando a gente está falando de falar em línguas, a gente está nos referindo à manifestação do Espírito Santo que é descrita lá em Atos 2:4, quando começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava. Então, não seria estranho que um surdo, quando fosse batizado pelo Espírito Santo, emitisse sons vocais, ou seja, falasse em línguas como os ouvintes, uma vez que o poder e a manifestação está vindo de quem? De Deus, e não da nossa capacidade física ou linguística. A Bíblia ensina a gente, lá em Romanos 2:11, que Deus não faz acepção de pessoas, e isso inclui a maneira como o Espírito Santo se manifesta entre nós. Em geral, a questão não é se o surdo fala, oraliza ou não, mas que o Espírito Santo, quando se manifesta, opera além das nossas limitações humanas. Então, seja através de línguas faladas, seja através de sinais, seja através de qualquer outra coisa, como de 2 Coríntios 3:17, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E essa liberdade, glória a Deus, transcende as barreiras da comunicação, do físico ou de qualquer coisa que provém dos humanos.